Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo, do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui tem bastante material para a gente meditar. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de cada um que for ouvir. Que Teu Santo Espírito possa nos iluminar e nos guiar pelas letras da Tua palavra. Nos dá entendimento. Que nós possamos extrair daqui advertências, instruções, consolo. Que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Livra-nos do engano. Tem misericórdia de mim, Senhor. Toda corrupção, designado para expor a Tua santa palavra. Ajuda-nos. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos. Para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, senhores. Após nós vermos um panorama geral da visita dos magos,
e vermos de onde o Messias nasceu, aonde que ele nasceu, vermos quem ele era, como ele nasceu. Ele não nasceu para ser rei, mas nasceu o rei dos judeus. De vermos quem veio adorá-lo e como fizeram, e o que deram nessa adoração, e o que encontraram lá, um cenário de extrema humildade. Para quem está indo visitar um rei recém-nascido, acharam uma criança, um pequeno vilarejo, cercado somente pelos seus pais. De como os magos se levantarão e condenarão a nossa geração, caso a nossa geração não se arrependa, caso a nossa geração não passe a os imitar em sua entrega, em seu compromisso, em seu zelo, em sua generosidade, em sua fé, em sua obediência e em sua busca por Cristo Jesus. Após vermos isso, precisamos ver outro ponto dessa narrativa e assim nós podemos avançar. Vamos observar hoje a recepção dos ímpios, a notícia que o nosso Senhor Jesus Cristo havia nascido, os planos desses ímpios. Vamos ver também como Deus os frustra e, claro, lembrar que ser amado e protegido e guiado por Deus não garante uma vida de mar de rosas. Ser filho de Deus e crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não significa que nós habitaremos em Nárnia pós-guerra, que andaremos sobre nuvens. Ao observarmos a recepção dos ímpios, fica evidente uma divisão da humanidade, uma divisão que é claramente estabelecida pelas Escrituras e uma divisão que evoca Gênesis capítulo 3, verso 15, onde devemos lembrar que Deus faz um pacto com a semente da mulher, com o seu descendente, aquele descendente pelo qual o seu povo será salvo, e nesse mesmo pacto, o desprezo que Deus dá à semente, à descendência da serpente. Isso então nos leva para o primeiro ponto. Do Egito chamei o meu filho. Nós encontramos lá no verso 15. Uma profecia de Oséias. Não bem uma profecia, mas Mateus entendeu como uma profecia. A história, o contexto do verso 15 é muito conhecida por nós. A família santa, logo após o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, logo após um certo tempo onde há a visita dos magos, talvez um ano e meio, no máximo 2 anos, mas não foi algo no outro dia, ela tem que fugir da ira do tirano Herodes o grande assassino, a bem da realidade. Herodes o insano ficaria melhor. E toda a família de Herodes, meu Deus do céu. Então a família foge para o Egito. E o texto que é citado aqui por Mateus é Oséias, capítulo 11, verso 1. E Mateus enxerga o cumprimento desse texto pleno nesse momento. Para Mateus é aqui que o texto que Oséias está evocando está sendo de fato cumprido. Agora, o texto de Oséias, a princípio, senhores, ele se refere a um fato histórico. O texto de Oséias se refere à libertação dos israelitas do Egito. Os israelitas que foram libertos através de Moisés e saíram do Egito, e do Egito chamei o meu povo. É algo então que Oséias está escrevendo, retratando algo passado e não algo futuro. Ele narra o que ocorreu. E aí vem a pergunta, mas essa narrativa de algo que ocorreu poderia ser profética? Ora, para Mateus, sim, poderia. E temos que encarar Mateus como um autor divinamente inspirado. E por mais que alguns estudiosos venham, não, está forçando o texto, lá era só uma narrativa de algo passado. Esses estudiosos não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever um evangelho. Mateus sim. Se Mateus vê aqui o cumprimento de uma profecia,
o cumprimento pleno dessa profecia, nós humildemente curvamos a nossa cabeça e aceitamos. Mateus nos ensina que essa profecia não se cumpriu totalmente no Êxodo, lá atrás, antes de Oséias retratar isso. Essa chamada do Filho de Deus do Egito não se cumpre lá. Então nós temos aqui aquilo que nós podemos chamar de um exemplo clássico de tipologia. Tipologia. No Antigo Testamento, todo o país, toda a nação de Israel é tida como filho de Deus. A nação de Israel, o povo eleito de Deus, e aí sempre tem, né? O filho de Deus, o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus, aqueles que são de Deus, aqueles que são de uma determinada semente, eles são vistos como uma unidade. De tal ponto que é dito que do Egito chamei o meu filho. Então eles são tidos como filhos de Deus. Em Êxodo, capítulo 4, verso 22, o texto chega ao ponto de dizer assim: a instrução de Deus a Moisés e todo aquele drama com o faraó. Israel é o meu filho, diz o Senhor. Ele é o meu primogênito. Olha a responsabilidade. Israel é o meu filho, Israel é o meu primogênito. E quando Deus liberta Israel do Egito, quando Israel sai do Egito, Oséias interpreta isso dizendo: do Egito chamei o meu filho. E agora nós temos Mateus trabalhando isso. Então Israel é metaforicamente o filho de Deus. Israel é um tipo de Cristo. Por isso tipologia, ele é um tipo de Cristo. Assim como os 40 dias de jejum no deserto recapitulam a história de Israel, em Cristo Jesus, com os 40 dias que ele fica no deserto, assim como essa saída do povo de Israel, que foi para o Egito para se proteger, ser salvo da fome, foi por um livramento de vida, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi escravizado lá e teve que ser liberto. Dessa mesma maneira, Cristo recapitula a história de Israel, também indo para o Egito para ter a sua vida salva e, no determinado momento, saindo conforme Deus o chama. Então, obviamente, se Israel é um tipo de Cristo, Jesus é o antitipo de Israel. É o cumprimento, é o verdadeiro Israel. Cristo Jesus é o perfeito Israel. Cristo Jesus é o verdadeiro escolhido e santo Israel de Deus. Veja, Israel, o povo da aliança, é comparado lá em Isaías capítulo 5 com uma vinha que Deus plantou. E essa vinha tinha uma obrigação de produzir bons frutos. E essa vinha, nesse povo, aqueles que seriam salvos, os gentios, seriam salvos sendo inseridos nesse povo, sendo enxertados nessa videira. Para o gentio ser salvo, ele tinha que entrar no povo de Israel. Mas, em Isaías, apesar de o Senhor dizer que Israel era a sua vinha, essa vinha, abençoada por Deus, produzia um fruto repugnante. Uvas bravas, diz o texto. Ele fica imaginando o que é uma uva brava. Uma uva ruim. O fruto dela é ruim. Já Jesus, ele evoca esse texto de Isaías 5 lá em João 15. E o que ele diz em João 15? Eu sou a videira verdadeira. E a videira verdadeira que produz o quê? Bom fruto. Cristo produz o bom fruto. E a videira verdadeira, a qual as pessoas, para serem salvos, têm que ser enxertadas nela, para terem vida, para que produzam fruto. Só podem produzir fruto extraindo dessa raiz, desse tronco, a sua seiva. E aqueles que não produzem frutos, assim como nem todo Israel, serão cortados. Mas agora, tanto os judeus quanto os gentios, eles têm que estar inseridos em Cristo. Ninguém mais se torna judeu para ser salvo.
para estar na nação, no povo santo. Mas tanto judeu quanto gentil tem que estar em Cristo para ser salvo. Tem que estar em Cristo para ser povo santo, escolhido, para poder fazer algo. No capítulo 15, Jesus mesmo diz: sem mim vocês não podem fazer nada. É em Cristo que nós temos que estar. A salvação então não pertence mais a um povo, mas essa salvação pode e deve ser alcançada por todos aqueles que vão a Cristo Jesus. E aqueles que vão são de fato salvos. Nós, senhores, estamos nele. Nós somos salvos nele. Nele nós viveremos, nele nós nos movemos. É em Cristo que nós temos que estar. Ele é o cabeça do corpo da igreja, do corpo místico, a qual nós fazemos parte. Nele, é em Cristo que nós somos adotados por Deus. Como diz Efésios capítulo 1. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E adotados nele, nós somos co-herdeiros em Cristo. A herança que cabe a Cristo, cabe também a nós. E cabe a nós por mérito exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo. E cabe a nós por nós estarmos nele. Paulo, para reforçar o que eu estou dizendo, quando está perseguindo a igreja, tem aquele encontro dramático com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele então se converte. E o que Jesus fala para ele? Ele está perseguindo a igreja, e ele era um judeu devoto, um homem de Deus, que achava que era filho de Deus. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tu não está perseguindo esses homens, tu não está perseguindo essa nova comunidade, tu está me perseguindo, porque eles fazem parte do meu corpo, porque eu estou neles e eles estão em mim, e a partir de hoje, você também vai estar em mim. O Filho de Deus, então, não é mais uma nação, agora é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa a qual nós fazemos parte, nós somos corpo. Quem estiver nessa pessoa, que é o nosso único mediador, está no Filho e é através dele adotado. John Stott, ele diz o seguinte, comentando esse texto: Jesus assume o papel de Israel com o propósito de reformar o povo de Deus em torno dele. Jesus é o perfeito Israel. Aonde o povo de Deus falhou, e falhou muito, Cristo triunfou. Desde o Éden, desde o pacto de obras feito com o homem, que o povo falha, Cristo vem, cumpre o pacto das obras, faz com o Pai o pacto da graça e estende isso para nós, sem mérito nenhum. Isso é glorioso. Ele obedeceu à lei, coisa que Israel não fez. Ele morreu pela condenação da lei, a pena do descumprimento da lei, a pena da desobediência do Éden, e ressuscitou pela sua igreja. De tal maneira que nós nele, nós morremos no Calvário. Nós nele ressuscitamos. Nele nós temos vida, e simplesmente e somente nele. Por fim, veja que a experiência de Israel estava sendo recapitulada. Cristo, então, no Egito, quando o povo de Deus estava no Egito, levado por José, ele está lá presente. As promessas do descendente estavam com aquele povo. A promessa do Filho de Deus estava com aquele povo. Cristo estava já com aquele povo. Se aquele povo não saísse do Egito, se aquele povo fosse destruído, não haveria Cristo Jesus. Se Israel tivesse sido destruído, as profecias messiânicas não se cumpririam. Mas Israel não foi destruído. Da mesma forma agora, Jesus fugindo para o Egito, com seus pais, fugindo de Herodes, se fosse destruído por algum motivo, nós não teríamos a promessa messiânica.
Todavia, o que o texto nos diz? E por isso que Mateus aplica esse texto como o cumprimento do texto de Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. O entendimento sobre o filho, o descendente da mulher e a descendência da serpente, essa separação entre dois povos, ele nos leva ao segundo ponto. E o segundo ponto é: o evangelho nunca é benquisto pelos ímpios. O evangelho nunca é benquisto pelos ímpios. E como a igreja erra nisso. A igreja acha que ela tem que ser aceita pelo mundo. Mas não vai ser. Verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. O que ele tinha ouvido? Que nasceu o Messias, que nasceu o menino que é rei dos judeus. O texto nos diz que o rei se alarmou, e não somente o rei, mas toda Jerusalém. Nós já vamos ver os pormenores disso. Há um motivo justo para toda Jerusalém se alarmar. Tá? Nós temos que dar um desconto para esse alarme de toda Jerusalém. Mas nós devemos lembrar o seguinte: trevas não recebem bem a luz. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio pelos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Devemos lembrar também que o mundo jaz, está adormecido, está preso pelo maligno. Lembra quando nós vimos 1 João? O mundo jaz no maligno. No mundo o maligno toca, segura, nos filhos de Deus não. Nós somos libertos. Então, portanto, nós devemos esperar a antipatia do mundo. Nós devemos esperar a antipatia dos incrédulos, não o aplauso. Obviamente que nós não devemos ser aqueles chatos que gostam, parece que tem um certo regozijo na antipatia do mundo, né? Não é uma convocação que eu estou fazendo para você ser o crente chato. O crente que fica enchendo o saco dos outros. Aí os caras, eu não suporto crente. Aí você vai ver às vezes por que não suporta crente. Não suporta crente por quê? Deixa eu fazer um parênteses aqui. O texto é muito grande, eu não posso fazer parênteses, mas eu tenho que fazer. Por que você ouve muitas vezes que a pessoa não suporta crente? Ela não suporta crente porque fala uma coisa, voz de ímpio. Vocês falam uma coisa e vivem outra. Vocês são hipócritas. Vocês acusam algumas coisas e fazem as mesmas coisas. Hipocrisia. Esse é o motivo que eles não gostam. Outro motivo: aplicar regimento interno, humano, de igreja para o mundo. Vocês fazem festas, vocês bebem, vocês ouvem música do mundo. Por que você ouve do espaço música? Fica enchendo o saco, fica acusando, fica pagando de santarrão. É por isso que você ouve. É porque meia dúzia de babaca se enriqueceu com isso, tirando dinheiro de outros babacas que deram dinheiro para eles, porque não abriram a Bíblia. E aí agora todo pastor é ladrão. Pastor Pacheco está aqui, né, pastor? Não existe raça mais próspera do que pastor. Troca de carro todo ano. Só para os irmãos não falarem mal, porque a gente poderia trocar a cada 6 meses. Mas aí, para não ficar chato, a gente troca, né? Eu falei para os irmãos, quando, pois é, a comunidade lá vai me receber como pastor. Vai ser pastor? Agora a tua vida vai mudar, né? Eu disse, vai. Não como tu está imaginando. Não, agora tu está bem, né? Tô bem. Muito bem. Tô exercitando a fé. A gente não anda por vista, anda por fé. Agora, o que você nota é o seguinte: quando foi, pensa, sinceramente, que você ouviu um incrédulo dizendo o seguinte:
Ah, eu não suporto o evangelho, eu não suporto o crente, porque me constrange. Porque quando eu vejo um crente, eu vejo luz e eu não gosto dessa luz. Porque aquilo me acusa. Porque eu estou agarrado em algumas coisas que eu amo demais e amo mais do que a minha própria vida. E essas pessoas, elas brilham diferente, elas espelham outra pessoa, pessoa essa que eu não suporto, pessoa essa que se pudesse eu crucificava novamente. Quando foi que você ouviu isso? Eu digo, você nunca ouviu isso. Você nunca ouviu isso. Nós devemos esperar do mundo antipatia e não aplauso, obviamente, se nós formos cristãos autênticos. Infelizmente, nós vemos a igreja hoje aguando, jogando água no vinho novo. Nós vemos a igreja hoje adocicando a mensagem do evangelho. E ao invés de ser sal, sal que conserva, sal que tempera, tenta ser uma igreja gourmet. Nós adoçamos, mas é para ganhar almas. Você não pode falar determinada coisa. Calma, nós temos que ganhar almas. A igreja hoje busca a aprovação do mundo. A igreja hoje imita o mundo para ganhar almas, sempre a justificativa. A igreja hoje é pautada pelo mundo. Não é uma contracultura. A igreja hoje se tornou o mundo. Essa é a grande realidade. O que deveria confrontar se adapta em busca de aceitação. Parece que o nosso Senhor é aquela imagem de evangelismo arminiano, né? Está na porta batendo. E aí, meu tadinho do nosso Senhor, nós temos que fazer alguma coisa para as pessoas gostarem de Jesus. Como é que eu vou fazer as pessoas gostarem de Jesus? Eu tenho que ter uma estratégia para que as pessoas entendam e gostem de Jesus. Usa a estratégia de Jesus, raça de víboras. Como é que vocês vão escapar da condenação vindoura? O povo, senhores, ia a Cristo porque Cristo era diferente do mundo, não porque era igual. E quando nós tentamos ser igual ao mundo, nós somos uma cópia feia, medonha. Nós não podemos oferecer o que o mundo oferece. Aquilo que deveria transformar acaba sendo transformado. Ao invés de você ir lá salgar o mundo, você sai adocicado pelo mundo. Aquilo que deveria transformar acaba sendo transformado em algo totalmente inútil. Algo que o nosso Senhor disse que só serve para ser pisado pelos homens. Porque não dá para restaurar o sabor. O nosso evangelho, senhores, tem alarmado as pessoas. As ministrações passam na televisão. E às vezes eu encontro algumas pessoas na cidade, eu tenho te visto lá na televisão. Aí eu já fico encolhido, que eu penso, lá vem bronca, né? Não, que bacana, é você, né? Sou eu. Também não gosto que... Eu gosto bastante. E aí eu vejo católico gostando bastante. Vejo o cara que vai à igreja universal gostando bastante. O meu consolo é que não tenha entendido, porque eu tenho buscado pregar o evangelho na sua integralidade. Mas nossa mensagem tem que alarmar. Eu vou ficar feliz mesmo, meus senhores, quando chegar alguém numa fila de mercado e dizer, eu te odeio, você fala coisas lá, é insuportável. Aí eu vou, opa, agora começou a fazer sentido o que eu tenho feito. Eu gosto bastante, você fala umas coisas bacanas. O nosso evangelho tem alarmado as pessoas, e olha que eu tenho sido duro. Agora vejam o seguinte, as pessoas estão
tão necrosadas na sua consciência que nem uma mensagem dura mais entra nessa consciência, entra nesse coração. E a igreja, ao invés de pesar o discurso, tenta ser mais light ainda. E aí você só vê assim, lugar de transformação, lugar de gente feliz, lugar de bênção, lugar, os slogans de igreja. O que é isso, cara? Deus tenha misericórdia dessa geração, porque Ele vai cobrar. E quando Ele vier cobrar, meu amigo, o advogado vai ser o juiz. O nosso evangelho tem alarmado? O nosso evangelho tem trazido lágrimas de arrependimento? Ou tem trazido aplauso? Ou tem trazido riso? Ou tem trazido negócios? Bem, é verdade, como eu disse, nós somos tentados ao escândalo com a reação do povo. Como é que o povo que está aguardando o Messias, quando chega alguém, diz, olha, a gente viu a estrela e tal, não andaram um pouquinho para conferir a história, pelo menos para conferir. Veja, naquele momento Jesus ainda não tinha crescido, naquele momento Jesus ainda não tinha nos alertado do seguinte, se alguém disser que o Cristo está aqui, está lá, não vai ver. Não tinha isso nesse momento. Eles tinham obrigação de ter ido lá ver, mas não foram. E a gente se alarma com isso. E quando a gente vê aqui que eles ficaram alarmados com essa mensagem, a gente quer já jogar pedra nos caras. Mas calma, além disso ser verdadeiro, tem algo a mais nesse apavoramento do povo. O medo de Herodes o Grande. Tá? Esse medo era tão forte que eles temiam muito mais a ira do rei. Isso era maior do que a alegria de talvez, quem sabe, o Messias ter vindo. Porque eles estavam sob a mão desse rei. Eles não deram bola à pergunta dos magos. Eles não se alarmaram necessariamente porque, o Messias veio, meu Deus. Não, eles não deram bola. Eles só pensaram no seguinte: um novo rei. Herodes não vai deixar isso barato. O que vai ser de nós agora? Eles temeram as consequências. Eles não se alarmaram por Cristo, mas por Herodes. Eles tinham uma experiência longa e dolorosa a respeito da ira e da maldade vingativa de Herodes. E vê-lo agora alarmado, para eles era um pesadelo. Vai morrer gente. Isso não vai ficar do jeito que está. Ao ouvir a má notícia, diz um teólogo, o velho rei reaviva as últimas brasas da sua energia moribunda e entra em ação. E o que ele faz? Reúne, convoca, envia, perscruta, se ira, mata e então morre. Há um último ciclo de maldade em Herodes. Herodes não era judeu. Não sendo judeu e sendo colocado no posto de rei, o povo nunca aceitou ele. E ele, por isso, temia um rei judeu. Herodes, na casa dos 70 anos, obcecado pelo poder, nem conseguiu imaginar que um recém-nascido não vai tomar o poder antes dele morrer. Mas ele ficou agarrado nisso. Herodes, ele era edonita, ou talvez idumeu, era descendente de Esaú, um inimigo tradicional dos judeus. Não era só não ser judeu, era de um povo inimigo. Um historiador com o nome de Macróbio, dica para nome de filho, Macróbio. Um micróbio macro. Só para atenuar, vamos voltar aqui. Acabei de falar de riso. É um historiador, Macróbio, ele registra que Augusto, naquela época, ele disse o seguinte: era melhor ser uma porca de Herodes do que o seu filho, pois a porca tinha mais chance de sobreviver. Isso está registrado em vários lugares. Herodes era um homem rico, um homem astuto, um exímio administrador, responsável por grandiosas obras, inclusive a construção do templo. A reconstrução do templo coube a esse Herodes. Ele reconstruiu o templo para ganhar a simpatia dos judeus. Todavia, Herodes era de uma crueldade brutal. Ele tinha algumas esposas e havia sua esposa preferida. Em algum momento, ela quer tomar o poder, mandou matar.
ele educou um filho e treinou um filho para ser o seu sucessor. Quando esse filho estava ficando pronto, ele, é um rival, mandou matar. Preparou o segundo filho. A mesma forma, o filho cresceu, estava se desenvolvendo, o que ele fez? Mandou matar. Cerca de uma semana antes da sua morte, moribundo, podre na cama, havia um outro filho que podia assumir. O que ele fez? Manda matar o seu terceiro filho. Por isso que o cara falou o seguinte: é melhor ser uma porca dele do que um filho dele. Ele temia perder o seu reinado por todas as formas. E ele temia mais alguma coisa. No seu orgulho, ele sabia que ele era odiado pela nação. E ele sabia que a morte estava chegando. E ele sabia que o povo não ia chorar a morte do rei, ia fazer festa. O que ele faz, assim, para fechar com chave de ouro? Ele manda prender todos os líderes do povo. E aí ele dá uma ordem para os seus soldados: olha, quando eu morrer, na hora que eu morrer, execute todos esses líderes. Já que o povo de Israel não vai chorar pela minha morte, vai chorar então com a minha morte, porque vão chorar esses homens. Olha o nível da pessoa, né? Gente boa, né? Tranquilo. Assim nós vemos que a chegada de Cristo o alarma, lá no verso 3. Né? Chegou um rei, um cara que está matando o filho. Viemos adorar aquele que nasceu rei. Ele fica alarmado. No verso 4 ele se informa de onde nasceria esse rei. No verso 7 e 8 ele inquire com precisão. Primeiro no verso 4 ele vai nos sacerdotes. Onde é que vai nascer? Belém, beleza. Chama os magos e diz o seguinte: inquire com precisão o tempo do nascimento. Quase que prevendo precisar dessa informação no futuro, né? Ele arquiteta um plano, mas ele já está com o plano B. E esse inquirir com precisão não é assim, não é só que ele se informou. Vem cá, mais ou menos quanto tempo? Ele entendeu, ele buscou entender há quanto tempo eles tinham visto essa estrela, para saber a idade quase que exata dessa criança. E ainda nesses versos ele dissimula, ele engana os magos, fingindo humildade e respeito. Vocês me avisam onde é que ele está para eu ir lá também adorá-lo. E notem que ele faz isso em secreto, para não ser desmascarado. Notem que ele faz isso em secreto para ninguém ver ele se humilhando. Não, me avisem, porque eu quero ir lá adorá-lo também. No verso 13, nós vemos Deus, a quem nem Herodes nem ninguém pode enganar, revelando a José os planos maléficos dele. Foge para o Egito, porque Herodes vai buscar matá-lo. No verso 16, Herodes compreende que foi enganado pelos magos. Foi feito de bobo pelos magos. O texto nos diz, no grego, que a ira de Herodes foi intensa. Ali enfureceu-se Herodes, né? É fúria, ele ficou possesso. Aqueles loucos me enganaram. Observe, diz o Matthew Henry, um puritano, que a inveterada corrupção se avoluma nos poderosos pelas obstruções que encontram ao seu pecaminoso empreendimento. O que quer dizer essas palavras do puritano? Ele estava querendo fazer o mal. Ele queria matar essa criança, matar esse rei. Como ele não conseguiu matar esse rei, ele avoluma o seu pecado. Então vamos matar geral. Vamos acabar com qualquer possibilidade. Poderosos fazem isso quando são cegos pelo poder. Então, como ele não conseguiu matar uma criança, ele mata várias, buscando conseguir o seu objetivo. No verso 19 temos então a nota fatídica: tendo Herodes morrido. Veja bem, senhores, Herodes o Grande, na realidade, o grande e brutal assassino, está morto. Herodes o Grande, que tinha poder absoluto ali, está morto. Já o pequeno menino Jesus está vivo. O pequeno Jesus, numa vila, é alertado por Deus e foge para o Egito. Ele está vivo e ele está seguro. A morte de Herodes o Grande, que se levanta contra o Cristo, ela foi narrada por Flávio Joséfo, um historiador hebreu. E só uma partezinha para os irmãos entenderem um pouco.
diz ele que estava com os intestinos ulcerosos, de excreto putefado, dominado por vermes, com problemas respiratórios e convulsões constantes. Uma figura pior do que Calvino, que a gente fala sempre Calvino, sempre doente. Herodes estava sendo moído. Notem que o seu filho depois é consumido por vermes, quando não dá glória a Deus. Herodes tem uma história com Deus, essa família. Herodes está morto. Herodes o Grande está morto. Mas Jesus, o pequeno Jesus, está vivo. Herodes se mostrou um inimigo de Cristo desde o começo. Desde o começo. A igreja hoje, senhores, tem feito de tudo para agradar os Herodes do nosso tempo. Aqueles que na realidade querem destruir a igreja. E a igreja tem feito de tudo para agradar essas pessoas. A igreja hoje quer chegar nos poderosos. E por vezes desprezam os pequenos. Quem que a igreja levaria hoje para adorar Cristo? Será que a igreja ia hoje pegar os pastores, conforme retratado em Lucas, os pastores do campo, humildes, trabalhadores, que foram chamados por anjos para ir adorar a Deus? Será que a igreja ia se preocupar com esses? Será que a igreja ia levar para adorar o Senhor magos? Ainda que esses sábios do Oriente fossem, ao que tudo indica, ricos, mas pessoas desprezadas pelo povo, será que ia levar essas pessoas desprezadas? Ou será que a igreja hoje preferiria levar algum Herodes, que apenas busca destruir o evangelho, que apenas busca ser agradado? Veja, eu não estou dando uma aqui de pregador de missão integral, não. Não é isso que eu estou fazendo. Os ricos precisam tanto do evangelho quanto os pobres. Todos precisam de Cristo Jesus. Mas a atenção que a igreja tem dado aos ricos e poderosos acaba sendo maior. E aí a minha pergunta é: a atenção que a igreja tem dado aos ricos e poderosos é por zelo missionário? É por olhar esses ricos e poderosos e se encher de misericórdia e compaixão e querer vê-los salvos? Ou será que é por interesse? Por bons ofertantes? Por pessoas que vão abrir portas? Por pessoas que vão facilitar as coisas? Senhores, será que imaginamos que o evangelho de Cristo depende do poder ou do financiamento de poderosos? Será que nós vamos tão baixo assim? Será que nós esquecemos o Salmo 146, que nos diz o seguinte: não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E falando em salvação, o terceiro ponto que eu quero listar diz o seguinte: vemos que Deus frustra os ímpios e salva os seus. Os ímpios são frustrados por Deus. Os planos de Herodes são zombados por Deus. E aí nós temos que lembrar do Salmo 2, verso 2 e 4. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Nosso Deus zombou deles. Ele estava esperando. Não, eu enganei os magos. Está tudo certo, está em casa. Vemos aqui Deus soberano agindo com a sua providência. Muitos querem desprezar esses textos aqui dessa narrativa sobrenatural porque ele é cheio de intervenções angelicais. E lembram que eu falei lá no panorama que essas intervenções angelicais, esses sonhos, eles cessam aqui. Depois o evangelho segue o seu rumo natural. Lembra que a gente falou sobre isso nos magos, né, de serem alertados pela estrela? Agora, tem muita gente que pega e diz o seguinte: não, peraí, anjos avisando, anjos, né? Vamos esquecer aqueles mais louquinhos, né, que não abrem a Bíblia, só são guiados por vozes e por anjos, e parece espírita, né, que é só pelo sobrenatural. Mas muitas pessoas hoje dizem assim: o quê? Século 21, amigo. Você vai ficar falando de anjo, que anjo avisou, que anjo apareceu em sonho, que anjo... Não dá. Não. E aí nós temos um problema. Sproul, pastor e teólogo que o Senhor já chamou para casa,
ele chama a atenção para o fato de que no Novo Testamento há mais referências a anjos do que a pecado. Isso é complicado. E pasmem, diz ele, que a palavra anjo é mais usada que a palavra amor. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu não acreditei muito nisso. Eu fiquei, não pode. Aí eu fui lá, peguei uma chave bíblica grega e fui olhar só o termo exato, né? Anjo e amor. E amor eu peguei só o ágape. Não bateu, tá? Tem mais amor do que anjo. Só que eu fiquei assustado do mesmo jeito. Porque não é assim, tem mais amor do que... São 3 colunas para um e outro 3 colunas e meia de palavras listadas. Então não dá para desprezar o sobrenatural da Bíblia como querem fazer os eruditos evangélicos. Você joga tudo fora, né? Isso nos ensina uma coisa, senhores. Isso nos ensina que tanto somos amados pelo Pai, já que o Pai é amor, e já que amor aparece tanto na Escritura, como preservados pela sua ação sobrenatural, inclusive por intermédio de anjos. E aí você pode até dizer assim, tá legal, mas eu nunca vi anjo, mas eu nunca ouvi anjo. Quando eu sonho até com um demônio, mas com anjo eu nunca sonhei, né? Notem o seguinte, senhores, aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito, certo? Nós não conseguimos nem obedecer uma ordem explícita de um mandamento claro nas Escrituras. Você quer ouvir voz de anjo para obedecer? Abraão, ressuscita alguém, que aí os meus irmãos vão crer. Não vão crer. Eles têm a lei e os profetas. Se eles não creem na lei e nos profetas, ainda que eu ressuscite alguém dos mortos, vão continuar sem crer. Agora, por outro lado, vejam José. José sempre obedece. E obedece de imediato. O verso 13 e 14 você vê bastante vezes assim, dispõe-te. E no verso 13, dispõe-te, toma o menino. A ideia que dá aqui é que eles saíram no meio da noite. Os magos saíram, ele sonha, o anjo avisa ele, Herodes vai matar o menino, dispõe-te. Acorda todo mundo, acordar, vamos embora. Porque aí no verso 14 está assim, dispondo-se ele, tomou de noite o menino. É na hora. O que adianta se você não obedece à lei de Deus, um anjo ficar acenando para ti? Não vai adiantar nada. O ponto aqui é que Deus agiu de forma soberana para preservar Jesus. E Deus age de forma soberana para nos preservar. E dessa forma que Ele quer nos preservar, Ele usa o que Ele quiser. Ele não precisa necessariamente usar anjo. Agora pensa o seguinte, senhores. A gente tem que entrar no texto. Pensa o seguinte, José e Maria. Maria é alertada por um anjo que vai ficar grávida. A sombra do Espírito Santo vai envolvê-la. Pô, legal. José vê Maria grávida, fica desconfiado. Vem um anjo, diz, não, o que é gerado nela é do Espírito Santo. Eles vêm sábios, ricos, de joelho diante do menino. Um menino que é para ser o salvador do povo. É para ser Deus com eles. Eles são alertados no templo quando vão circuncidar Jesus. Meus olhos viram o Salvador, eu posso morrer. O teu coração vai ser transpassado por causa desse menino. Por causa dele, muitos vão ser levantados e outros vão cair. Toda a expectativa envolta em José e Maria. Agora é um momento que eles poderiam desanimar. Mesmo que o anjo aparecesse, né, apareceu para eles e dissesse, olha, levanta que eles vão tentar matar o menino, eles podem pensar assim, vem cá, espera um pouco, o Filho de Deus vai ter que fugir. Eu gerei algo do Espírito Santo, sobrenatural, você vai ter que ficar fugindo. Eles podiam desanimar, não podiam desanimar? Porque às vezes a gente lê uma página de Bíblia, vai num culto, joga 2 moedinhas no gasofilácio, aí fura o pneu do carro, a gente já ficou, Senhor, tu podia ter evitado. Perde o ônibus, Pai, tu podia ter evitado, podia vir um outro logo em seguida.
É promovido o amigo do lado no trabalho. Pô, Senhor, podia ter sido eu. Eu sou teu filho. Por que não acontecem as coisas na minha vida? Só acontece nos outros. Se a gente é assim, imagina José e Maria olhando para o menino Jesus. Pô, Deus conosco, a gente vai ter que fugir? Sim, senhores. Sim, ele precisou fugir. E às vezes nós temos que compreender isso. Nós também precisamos fugir. Às vezes nós precisamos dar um passo atrás. Eu já vi muito pastor pregando, né? O crente só vai para frente. Que isso? Deixa de ser bobo. Às vezes nós temos que recuar. Às vezes nós temos que dar 2 passos atrás para pegar um impulso mesmo. Às vezes nós temos que esperar. Deus tinha poder para matar Herodes se ele quisesse. Ah, eu vou matar esse menino. Vai não. Não vai. Deus podia ter ressecado a mão de Herodes. Deus podia ter encolhido a mão de Herodes. Mas Deus podia ter poupado a família dessa viagem no meio da noite, com uma criança para o Egito. Só que, adivinha, ele não quis fazê-lo. Deus é soberano. Ele não quis fazê-lo. E não coube a José e Maria abrir os braços e dizer por quê? Assim como não cabe a nós, na nossa vida, ficar por quê? Todavia, notem o seguinte, ele os guardou na viagem. Ele os orientou ao que fazer. Ele os sustentou milagrosamente. Sim e não. Sim, porque trouxe os sábios do Oriente para dar preciosos presentes. Mas ele sustenta eles indiretamente. Às vezes nós queremos abrir a carteira e encontrar dinheiro na carteira. Tinha uma época que eu estava numa igreja aí abobada, eu ouvi um testemunho abobado. Eu fiquei quase um mês andando olhando para o chão. Uma hora eu vou encontrar um envelope também com dinheiro. Né? Se deu para ele, por que não vai dar para mim? A gente quer isso. E Deus provém as coisas para nós de maneira sobrenatural, mas nós não entendemos. José e Maria não ficaram assim, puxa, tem incenso, tem mirra, tem fome, o que eu faço com isso? Não, vamos vender, vamos comer, é Deus provendo. E aí a gente tem que se perguntar. E no final ainda triunfou sobre Herodes. Nós temos que nos perguntar, nós confiamos em Deus? Nós confiamos que Ele vai nos guiar sobrenaturalmente? Ou nós nos desesperamos em dúvidas, como estamos numa situação mais dura? Agora, né? Tem greve, puxa vida, acabou a pipoca de micro-ondas no mercado, como é que vai ser a minha vida agora? E eu estou citando esse exemplo, senhores, porque eu conheço crente, eu sou crente, eu ando no meio de vocês. A gente é muito forte assim, não, os caras estão reclamando que não tem mais leite, não só de pão viverá o homem. Estão reclamando que não tem mais gasolina, não só de pão viverá o homem. Estão reclamando que não tem o pão, não só de pão viverá o homem. Opa, acabou o produto que eu gosto. O meu mundo caiu. É Jonas. A plantinha que está protegendo ele secou. Me mata. Não vale a pena viver. Gente, crente é assim. Sproul nos ensina que na providência e soberania de Deus, o bebê não corria perigo. Herodes era totalmente impotente para realizar os seus planos. Em outro lugar ele diz o seguinte: o que a história indica é que o Filho de Deus esteve nas mãos do Pai desde a sua concepção, no nascimento, ao longo da sua infância, durante a tentação no deserto, no seu ministério público, no momento da traição, no momento da morte, no momento da ressurreição, no momento da ascensão. Nós nos esquecemos do poder da divina providência. Estava aguardando Cristo Jesus em todo o tempo. E nós? Aonde nós estamos? Nós achamos que nós estamos sozinhos? Nós cremos no poder da divina providência? Ou nós tememos homens, tememos situações, tememos crises, tememos doenças? Isso nos leva ao 4º e último ponto. Crer em Deus e na sua divina providência não significa que não haverá lágrimas no caminho. O caminho é estreito,
A porta é apertada. Primeiro, como nós já vimos, a família teve que fugir. Deus estava protegendo eles, mas tiveram que fugir. Tiveram que fugir primeiro para o Egito. Depois tiveram que se refugiar em Nazaré. Segundo Lucas, eles já eram de Nazaré. Mas eles estavam pretendendo ficar ali por Belém. Não, vamos voltar para Nazaré. Porque lá Arquelau não governa. E Arquelau é tão ruim quanto o pai. Para ter sobrevivido ao pai deve ser ruim, né? Então vamos sair fora daqui. Senhores, quando nós estivermos em dificuldades, nós devemos lembrar daquelas dificuldades que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu desde a mais tenra idade, desde a sua infância. E isso nos deve dar confiança e força para enfrentarmos as nossas. Ser crente não significa que tudo vai dar certo, que não existe mais porta fechada. Aí vem os chavões. Não, se Deus fecha uma porta, ele abre 2 janelas e tal. Às vezes não abre nada por um bom tempo. E aí? Faz o quê? Dá uma olhadinha, né? Faz igual lá o menino de Elias. Vamos ver se vem a nuvem. Dá uma olhadinha, nada de janela. Dá outra olhadinha, nada de janela. Terceira olhadinha, ah, meu Deus. Nós temos que confiar. Nós temos que confiar. Nós temos que nos fortalecer, enfrentar as nossas dificuldades, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou. Se Ele enfrentou, quem somos nós? Ele era sem pecado. Às vezes você fica, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Que descoberta. Agora só falta você dizer que é pecador, né? Ah, foi tal pecado que fez... Nós somos pecadores e por isso pecamos. Glória a Deus que Deus não nos esmaga. Mas às vezes Ele deixa a gente colher uma consequência. Às vezes Ele nos aperta. Jó não tinha pecado. Ele às vezes aperta. E daí? O que a gente faz? Veja, Deus não está longe. Deus não nos abandonou quando nós passamos por algo terrível. Ou quando acontece uma catástrofe no mundo. Ou quando acaba a pipoca de micro-ondas no supermercado. Isso é visto tanto no Antigo Testamento como no Novo. As consequências das coisas. Consequência da queda. As consequências foram cosmológicas. O mundo, a natureza, que era para ser governada pelo homem, agora é hostil. Agora os homens morrem por tsunami, por terremoto, por furacão. Morrem de fome. Morrem por guerras. Acontece. Coisas ruins acontecem. Simples assim. No mundo tereis aflições. É uma promessa do nosso Senhor. Mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. E se estamos nele, se estamos na videira verdadeira, somos mais que vencedores. Mais que vencedores porque nós também vamos vencer? Não. Lê lá onde está escrito mais que vencedores. É na dificuldade. É na carestia. É na dor. Em toda e qualquer situação nós somos mais que vencedores. Em segundo lugar, temos a morte dos meninos. Esses meninos morreram. Tá? Tradicionalmente é chamado de a morte dos inocentes. A Igreja Ortodoxa Grega tem até um feriado para isso e tal. Mas eram mesmo inocentes? Aqui a gente já pode tirar uma liçãozinha assim só para falar de criança, né? Que às vezes você fala assim, meu filho é pecador. Não, as crianças são inocentes. São inocentes. Se criança morre, não vai batendo as asinhas para o céu. Senhores, por mais que seja terrível esses assassinatos, foram terríveis. Foram crianças com menos de 2 anos passadas a fio de espada por soldados. Todavia, elas não eram inocentes. Senhores, as criancinhas também são culpadas em Adão. Elas nascem com a mesma natureza que nós. Se as crianças fossem inocentes, nós teríamos que bater palma para esse assassinato em massa. Porque elas estariam todas salvas. E seria até bom que as crianças fossem mortas, né? Eu já falei isso para os irmãos. É de uma retórica sinistra e negra. Mas se você imaginar, se você crê que há uma idade de razão, há uma idade de inocência, não, até 6 anos é inocente. Depois é que peca,
tem consciência e se torna pecador. Então faz o seguinte, curte o teu filho até os 5 anos, curte bastante ele, e depois dá jeito dele. Tu se acerta com Deus depois, de alguma maneira, mas tu garantiu que ele foi salvo. Gente, a gente não pode ter esse pensamento idiota. Quando você tem uma ideia, você tem que testar essa ideia nas ideias absurdas. Crianças também foram representadas por Adão, também nascem com a sua natureza corrompida. No ventre da minha mãe, eu fui concebido em pecado, nos diz Davi. Agora veja o seguinte, houve só um inocente que morreu nesse mundo, só um. E a bem da realidade, ele não foi morto, ele entregou a sua vida. Quando a gente vê, morreram tantos inocentes, Deus não pode existir, como é que... Querido, Deus existe e Ele permitiu, na realidade Ele decretou, que o seu Filho unigênito, único e inocente, morresse por vermes como nós. Então segura a onda. Segura a onda no teu humanismo. Um puritano diz que essas crianças derramaram o seu sangue por Jesus. E mais tarde, Jesus mesmo derramou o seu sangue por elas, que eram também pecadoras. 2 observações são necessárias sobre isso. Primeira, algumas pessoas afirmam que milhares de crianças morreram. Eu já vi números de 15 mil crianças. Não foi assim. Pelo tamanho de Belém, lembra que nós falamos, uma pequena vila, um vilarejo, pela quantidade de habitantes na época, uma estimativa plausível é que tenham sido mortos entre 12 e 15 crianças. Já é bem menos, né? Não diminui a brutalidade de maneira alguma, mas não é milhares. Muitos afirmam, o segundo ponto que nós temos que observar, que esse fato foi inventado por Mateus. Mateus inventou esse fato porque na literatura secular não consta essa morte dessas crianças. Vamos argumentar isso. A gente viu o histórico de atrocidades de Herodes. Nós vimos que Herodes tomava café da manhã com sangue de inocentes, né? Herodes era brutalmente iníquo. Dentro de todo o histórico de matar até filhos, 15 crianças não chamaria a atenção de um historiador. É mais um assassinato. Ainda mais numa época que nós temos que imaginar o seguinte: muitas das crianças nasciam e morriam por qualquer coisa. Numa época que nós temos que imaginar o seguinte, que havia vários tipos de sacrifício. O povo de Deus chegou a oferecer crianças para Moloque, copiando o mundo. Tá? Então, o humanismo é recente. Hoje isso aqui daria, se fossem 15 abortos, o mundo ia fazer assim, bacana. Se fossem 15 crianças mortas, foto, publicar na internet, Deus não existe, né? Mas naquela época não era assim, então não chama muita atenção. Agora, repito, isso não suaviza a brutalidade herodiana, mas explica então a falta de atenção secular. Irineu um pai da igreja, considerou isso aqui a matança dos primeiros mártires. Mas um teólogo nos chama a atenção que mártir é alguém que morre pelas suas convicções. É algo difícil de nós colocarmos sobre essas crianças. Elas não morreram pelas suas convicções. Contudo, nosso puritano Matthew Henry diz o seguinte, e prestem atenção nisso: da boca desses infantes, Deus recebeu o perfeito louvor. Do outro modo, o Supremo não permitiria tal aflição. Da boca dessas crianças ele extraiu o perfeito louvor. Por isso que ele permitiu isso. Sim, senhores, o nosso choro pode ser louvor a Deus. A gente não entende essas coisas. O teu choro desesperado pode ser louvor a Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, correto? Todas as coisas, inclusive as ruins. Ali não diz que todas as coisas boas cooperam para o bem. Em terceiro lugar, nós temos o choro de Raquel que nós temos que falar. Raquel em Ramá, verso 18. Raquel é a mãe idealizada dos judeus. Raquel é a esposa preferida de Israel. Raquel, ela dá à luz a José. José vai para o Egito. Os filhos de José, Efraim e Manassés,
são incorporados com as tribos e representam as 10 tribos do reino do norte. Mas Raquel ainda tem mais uma coisa. Ela dá à luz a Benjamim, que junto com Judá forma os reinos do sul. Raquel pode ser vista como mãe de Israel. Ela tem sido chamada por alguns de a Mater Dolorosa do Antigo Testamento, a mãe dolorosa do Antigo Testamento. Quando Raquel morreu, ela foi enterrada, lembra que eles estavam no caminho? Ela foi enterrada perto de Efrata, perto de Belém de Efrata. Mateus cita essa profecia por nome, conforme Jeremias falou. Ele está citando Jeremias 31:15. Lá, nesse texto, Raquel ela é retratada como viva, apesar de morta há muito tempo, como uma figura viva, lamentando o povo de Israel, que estava sendo levado para o cativeiro, primeiro assírio, depois babilônico. Então ela é invocada como uma representante, como uma mãe da nação que chora pelos seus filhos. É uma figura. Nesse capítulo de Jeremias, o capítulo 31, há várias expressões de consolação sobre a nova aliança. Depois desse choro de Raquel, é já falado da nova aliança. É falado do regozijo. A despeito das lágrimas, diz Deus, os exilados retornarão. E agora Mateus se refere a Jeremias 31:15 e também diz que a despeito das lágrimas das mães de Belém, há esperança. Ele evoca essa figura, dizendo que essas mães e os parentes dessas crianças choraram, assim como Raquel chorou quando a nação foi para o Egito. Mas há esperança, por quê? Porque o Messias escapou de Herodes e no final ele vai reinar. Em Jeremias, no capítulo 31, o capítulo das lágrimas de Raquel, nós temos a profecia do novo pacto. E em Mateus, o herdeiro do trono de Davi chegou, o verdadeiro filho de Deus, o filho que voltou do Egito, ele introduzirá a nova aliança. Senhores, muitos meninos morreram, mas o menino Jesus, ele foi exilado no Egito. Ele voltará e salvará todos aqueles que depositarem nele a sua confiança. Depois desse choro, há regozijo. E veja, nós sabemos a história. Ele voltou e salvou. Ele voltou e ele salvou. Agora nós devemos imaginar o seguinte: espera aí, mas Cristo não veio trazer paz à terra? Não veio. Ele mesmo diz: eu vim trazer espada. E foi a mesma espada que matou essas crianças. Eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer paz entre a humanidade caída, os filhos de Deus, com o Pai. É essa paz que eu vim trazer. Eu não vim transformar o mundo num mar de rosas, onde todo mundo dá margaridas para todo mundo, toca Imagine no fundo. Não é isso que eu vim fazer. O que eu vim fazer foi sofrer no lugar de vocês pecadores, para fazer paz com Deus. Como eu já disse, o choro desses bebês e o choro das suas mães foram um louvor a Deus. E foi Deus que consolou e enxugou as lágrimas dessas mães. Estas mães, assim como Raquel, representando todas as mães de Israel, choraram, assim como Maria chorou aos pés da cruz do nosso Senhor. Também era uma mãe chorando pelo seu filho. E esse justo, se nós não podemos olhar para essas crianças como a matança dos inocentes, para a cruz sim. Na cruz o inocente morreu. Aos pés da cruz houve uma mãe também que chorou. Mas como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, esse choro que nós temos, as mazelas que nós sofremos, as vicissitudes que nos alcançam diariamente, eles podem durar uma noite. Mas como diz o Salmo 30 no verso 5, a alegria chegará pela manhã. Nós não vamos ficar sempre chorando. A luz do mundo ressuscitou. A luz do mundo dissipou todas as trevas do nosso coração, enxugou as nossas lágrimas. Ainda no Salmo 30, diz o seguinte, que Deus converterá o nosso pranto e o nosso luto em dança. Alegria. Alegria porque o nosso Redentor vive.
Em quarto lugar, resta falar ainda sobre o último verso. E deixa eu apressar. Verso 23. E ele será chamado Nazareno. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Veja, essa é a única passagem de Mateus em que ele usa profetas, no plural. É sempre profeta ou dando nome, aqui ele usa profetas. O que isso significa? Isso evita que nós viemos a procurar alguma passagem específica no Antigo Testamento. Mesmo porque, senhores, não há essa palavra específica. Não tem nenhum registro no Antigo Testamento de que o Messias seria chamado de Nazareno. Já que ele falou profetas e não profeta, isso também anula uma teoria até aceita, mas duvidosa, a associação de Isaías 11, que fala sobre o renovo de Deus. E Cristo seria esse renovo. E o termo para renovo é netzer, netzereno. Né? Outros forçaram mais ainda com nazireu. Né? Jesus não era nazireu, Jesus tocou em morto, Jesus tomou vinho. Né? São as coisas. Agora o que acontece é o seguinte, não há nenhuma profecia específica. Não há nenhum texto que profetize o Messias sendo chamado de Nazareno. E o uso, então, da palavra no plural profetas pode então significar uma alusão, um tema, uma referência encontrada em vários textos, compartilhada por vários homens. Será que tem fundamento isso? Vamos observar o seguinte. Isaías 53 diz: ele seria desprezado e o mais rejeitado dos homens. Salmo 22 diz que ele seria um verme, o opróbrio e desprezado pelo povo, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12 já nos diz o seguinte, que Cristo suportou a cruz em troca da alegria proposta. Ele não fez caso da ignomínia, ele não fez caso da vergonha, da grande desonra. Notem, humilhação, desonra, desprezo. O fato de Jesus ser criado em Nazaré era motivo de falta de apreço. Toda cidade tem as cidades vizinhas e sempre tem uma cidade que é alvo de jocosas piadas, né? Talvez eu leve pedrada por isso, mas Blumenau zoa com Gaspar, Brusque zoa com Guabiruba, Florianópolis zoa com São José. Sempre tem aquelas cidades satélites que são meio que zoadas. Nazaré era algo vergonhoso. Nazaré era uma cidade, uma vila na realidade, que era objeto de zombaria. Jesus foi humilhado por um futuro apóstolo, lá em João, no 1º capítulo. Vem ver, o Messias está aí. E aí Natanael diz o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? De Nazaré, perdão. Pode vir de Jerusalém, vem, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi envergonhado com essa questão. Nazareno era um termo pejorativo. Nazareno designava uma pessoa que era caipira, um matuto, vindo de um vilarejo insignificante da Galileia. Era um termo pejorativo. E o nosso Senhor ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Em Atos dos Apóstolos, o povo foi conhecido primeiro como cristãos, que também era uma afronta, né? Os cristinhos. Depois foi reconhecido como os seguidores da seita do Nazareno. Era vergonha. Jesus, o Rei, senhores, passou cerca de 30 anos, cerca de 5/6 da sua vida nessa vila, entre os mais pobres, entre os mais humildes. O Rei estava no lugar mais pobre. E aí eu cito novamente Hebreus 13, para encerrar. Saiamos a ele, levando o seu vitupério, ou a sua injúria, a sua humilhação, o seu opróbrio. Saiamos a ele. Ele se fez humilde por nós. Saiamos a ele com humildade. E daqui eu quero listar algumas aplicações. E a primeira, enquanto está quentinho, observe a humildade do nosso Senhor. Observe a humildade dele, o seu nascimento,
humilde. A sua fuga, humilde. A sua residência em Nazaré, humilde. Senhores, o orgulho foi o primeiro pecado. O orgulho foi o causador da queda lá no Éden. Que nós não imitemos o nosso pai Adão, mas que nós imitemos a Cristo Jesus na sua humildade. Sejamos humildes como o Rei dos Reis foi humilde. Segunda aplicação, observe o nosso Senhor, homem de dores, homem desprezado. Hoje ele é glorificado nas alturas, mas ele tem grande experiência pessoal com aflições. Ele sentiu na pele as aflições que nós sentimos. Ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, nos diz Hebreus. Por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele sentiu na carne o que nós sentimos. Uma coisa é você saber algo, outra coisa é você sentir algo. Saber que se queimar é dolorido, você sabe. Agora, quando você se queima de verdade, você tem aquele... Nosso Senhor sentiu as nossas tentações, as nossas angústias, fome, medo. Ele sentiu isso. De tal maneira, senhores, que nós devemos buscar força nele, que nós não devemos desanimar, devemos crer que ele pode nos fortalecer soberanamente. Terceira aplicação. Herodes queimou toda uma colmeia, achando que mataria a abelha rainha, diz um puritano. Crente, entenda o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém pode atingir aquele que cuida de você. Ninguém. Ninguém pode ferir a Deus. Creia nisso. Aquele que te guarda não pode ser atingido por homem algum. Agora há mais alguma coisa. Caso você seja atingido por alguma coisa, glorie-se. Glorie-se por poder sofrer por ele. Bem-aventurado aquele que por causa do meu nome sofre perseguição. Para de reclamar. Para de dizer, eu não aceito. Aceita sim, glorifica a Deus também na amargura. Quarta aplicação, o mesmo pai que cuidou do seu filho, cuida daqueles que estão nele. Então, confie em sua providência. Seja por meio de anjos ou por coisas ordinárias, comuns, lembre sempre que ele te amou primeiro. Lembre que ele te chamou, lembre que ele te deu vida. Iria ele fazer tudo isso e te abandonar? Óbvio que não. Como a gente viu na quarta-feira, aquele que te prometeu o reino não te daria o sustento diário, a saúde necessária? Como foi dito na liturgia, se você não recebe algo é porque você não precisa disso. Quinta e última aplicação, não estranhe se o mundo te desprezar ou atacar. Não estranhe. Não estranhe se houver choro e morte. Pode haver choro e morte. Deus continua sendo Deus, mesmo que haja luto. Pode haver fuga, pode haver exílio. Todavia, senhores, o Deus que chamou o seu filho do Egito, aquele que venceu o mundo, está zelando por mim e por você. Creia nisso. Não se desespere com o choro de Raquel. Não se desespere com o teu choro. Confie em Deus. Confia naquele que virá enxugar todas as nossas lágrimas. E vamos ficar em pé. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender a não tentar agradar o mundo. Que nós possamos compreender que naturalmente o mundo tem que nos odiar. Nós não precisamos fazer força para isso, precisamos fazer força para sermos fiéis a Ti. Que nós possamos aprender, Senhor, que Tu és soberano sobre toda e qualquer situação e que Tu cuidas de nós. Que nós possamos aprender que Tu fez a obra completa em Cristo Jesus, que tudo está posto, que as boas obras estão prontas para nós caminharmos nelas. Que nós possamos aprender que ainda que nós andemos num vale de lágrimas, num vale da sombra da morte,
ainda que haja choro, que haja exílio, que haja necessidades, que haja morte, Tu não nos abandonou, Tu tem nos conduzido. Tu vai cumprir os Teus propósitos na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. De tal maneira, Senhor, que em toda e qualquer situação que nós possamos viver para Ti, que nós possamos glorificar o Teu santo nome. É o que nós Te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.